irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Hoje eu quero destacar a expressão equibalo. Meu Deus, qual a expressão é essa? Essa é uma expressão grega que significa tirar para fora. Tirar para fora significa também arremessar. Arremessar é um arremessar com violência. Meu Deus, um enviar com força, um expulsar, um expelir, também um empurrar. Meu Deus, e tudo voltado contra a própria vontade. Meu Deus. Meus irmãos, eu quero destacar essa expressão diante do livro de Marcos, né? Em Marcos, essa expressão, ela aparece com força. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, essa expressão, ela aparece com força. E não tem como correr. Essa expressão, além dela se manifestar muito, ser encontrada muito, ela aponta também para a esfera espiritual. Olha, ela aponta para a esfera espiritual. Ela aponta para a esfera espiritual, a saber que está voltado para o expulsar dos demônios e também para o próprio retirar da enfermidade, da cura, a enfermidade que estava no corpo e a cura chegando. Cristo expulsava, meu Deus, tirava para fora daquele corpo a cura, a enfermidade. Cristo, ele diante da esfera espiritual, ele também colocava os demônios para se retirar. Meu Deus, expulsava. Agora, o interessante também dessa expressão, que carrega o sentido também de até mesmo um envio sem volta. Meu Deus. E observa que, por mais que essa expressão, ela está totalmente voltada para o que eu acabei de mostrar e falar aqui, para o expulsar dos demônios, do espírito maligno, do determinado corpo que a atormentava, meu Deus, que colocava em prisão, que a aprisionava. Essa expressão, o próprio Deus também usa, ou encontramos ela no próprio texto bíblico voltado para um expulsar, que o próprio Deus está fazendo com o servo dele, para tirar ele da zona de conforto. Observa em Marcos, aqui nós estamos no livro de Marcos, em Marcos, no seu capítulo 1, no seu verso 12, ali é o Espírito que está fazendo o equibalo com o próprio Jesus. A expressão que aparece lá, a expressão que você, se você abrir a sua Bíblia, no versículo 12 de Marcos 1, e o Espírito expeliu, dependendo da versão mais antiga, o Espírito o expulsou, ou lançou, ou tirou para o deserto. É essa palavra que aparece lá. Agora, por que nesse contexto não está mostrando a expressão equibalo voltada para o expulsar dos demônios? É porque eu falei no começo, essa expressão aqui em Atos 12, em Marcos 1, versículo 12, ela está voltada para tirar da zona de conforto. Meu Deus, ela está apontando isso no versículo 12 de Marcos, tirar da zona de conforto. Meu Deus, isso é o próprio Espírito fazendo esta ação
com o próprio Cristo Jesus. Então observa o quanto que nós temos que sair da zona de conforto e ser enviado, meu Deus, ser empurrado, até mesmo expelido, ser tirado para fora da onde? Da nossa zona de conforto, ser arremessado, até mesmo com violência, vai em ser enviado com força, porque uma obra tem que ser feita. Meu Deus, olha que expressão tremenda. Agora, diante dos determinados versículos, nós vamos ver com mais força ainda essa expressão sendo voltada totalmente para o expulsar dos demônios, para o espírito maligno que tem que sair de retirada, que tem que sair da determinada alma, aquele espírito que aprisiona a determinada alma, para quem crê e para quem entende na determinada fala. Meu Deus, quando nós olhamos, olha isso aqui, o próprio versículo, nós estamos em Marcos 1, o próprio versículo 34, o próprio versículo 39, o próprio versículo 43, essa mesma expressão aparece lá. É só abrir a Bíblia e você acompanhar, que você vai ver. Olha isso, analisa, entenda este conteúdo que é rico para a nossa vida. Entende este conteúdo que é rico para a nossa alma. Você vai ver todos esses aqui. Meu Deus, os enfermos sendo curados. Os enfermos sendo curados. E os demônios, meu Deus, recebendo o equibalo. Os demônios recebendo, o que é isso? O expulsar. O expelir. Saindo, sendo tirado do determinado corpo. Sendo arremessado com força. Foi o que Cristo fez. Meu Deus, com o próprio, a legião que estava no Gadareno. Observa o versículo 19. Muitos que estavam ali na Galileia, meu Deus, sendo curados, e a fama de Cristo sendo manifestada naquele momento ali. Observa que aqui, mais uma vez, o equibalo, o tirar, o expulsar, é manifestado. Meu Deus, Cristo Jesus nos fazendo essa manifestação. O próprio versículo 43, mais uma vez, o expulsar, a cura, a libertação do leproso. Meu Deus, isso é tão tremendo que quando nós olhamos o próprio capítulo 3, Cristo está expulsando de uma tal forma, libertando de uma tal forma, arremessando os demônios de uma tal forma que os fariseus se colocam contra e fala que ele estava expulsando pelo espírito de Bezebu. Meu Deus, pelo espírito de Bezebu. Então Cristo responde para eles: como pode um reino ser dividido? Como pode o próprio diabo, o próprio inimigo expulsar? Meu Deus, expulsar, expelir os demônios por ele mesmo. Como pode acontecer tal situação? Como pode acontecer tal ação? Cristo fala: como pode Satanás expulsar ele mesmo? Então, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é notório que o reino de Deus é chegado entre nós. Ou seja, todo aquele que tem essa grande autoridade do expulsar, é notório que o reino de Deus, o reino de Deus, com certeza
está na vida dele. Olha isso, analisa, entenda a preciosidade do tal texto. O próprio Cristo delega no versículo 15. No versículo 15, o próprio Cristo delega a autoridade. Meu Deus, aqui ó, delega. O próprio Cristo delega a autoridade para quem? Para os discípulos. Deus poderoso. E no 22 ao 23, esta fala que acontece, o expulsar dos demônios, o fazer com que ele saia de retirada. Não deixe os demônios sentar entre nós. E não viemos deixar o inimigo sentar no meio de nós. Vamos expulsar, vamos expelir pelo poder da palavra dele. Olha, entenda, analisa que preciosidade. Os discípulos recebem essa autoridade. Os discípulos recebem, meu Deus, olha o grande segredo, o próprio versículo 9, o capítulo 9 agora, versículo 18 e também o 28, o próprio versículo 18, o homem conta para o próprio Cristo, eu pedi para que eles pudessem expulsar, meu Deus, só que eles não puderam expulsar. Eu pedi para que eles pudessem o expelir, mas eles não puderam. Eu pedi para que eles pudessem fazer com que os demônios saíssem deste corpo, mas eles não o pôde. E isso foi tão tremendo no versículo 18, que no versículo 28, os próprios discípulos perguntam a Cristo, por que não conseguimos expulsar os demônios? Meu Deus, porque não conseguimos fazer com que eles voltassem da onde veio, os empurrar, os expelir, os expulsar, porque não conseguimos fazer eles sair de retirada? Cristo responde, porque tem casta que é só com oração, meu Deus, e jejum, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.